Salve, salve, galerinha! Professor Lucas aqui na área com mais um assunto associado a magnetismo. Isso mesmo, força magnética, tá? Na presença de cargas elétricas. Bom, para a gente entender um pouquinho dessa força magnética, conhecida também como força de Lorentz, a gente precisa voltar um pouquinho. Nós sabemos que lá na eletrostática, sempre que eu tenho uma carga elétrica na presença de um campo elétrico, existe o quê? Existe uma força elétrica. Não é verdade? Veja bem, imaginemos aqui um campo elétrico e nesse sentido. Isso significa que essa região é uma região positiva, né? Porque positivo emite campo elétrico e a região inferior seria a minha região negativa. Obviamente, se eu soltar, tá? Abandonar um elétron tem carga negativa, vamos colocar aqui, ó. Nessa região, nesse campo elétrico, o que acontece? Surge, segundo Coulomb, uma força, tá? Com direção paralela ao campo elétrico e sentido positivo. Essa força é denominada força elétrica, que segundo Coulomb pode ser calculada fazendo Q vezes E em módulo. Bom, se existe força de natureza elétrica quando uma carga elétrica é abandonada num campo elétrico, vai surgir também uma força magnética quando eu abandonar uma carga elétrica no campo magnético, tá? Essa força magnética, ela é conhecida como força de Lorentz ou simplesmente força magnética, tá? Observe o seguinte, nessa situação que eu coloquei aqui para vocês, existe uma partícula positiva, tá? Na presença do campo magnético. O campo magnético está representado por esse xizinho. O xizinho representa o campo magnético entrando na sua tela do computador ou na sua folha de papel, tá? Então, obviamente, aqui seria o símbolo de entrando, tá? Pensando aqui que eu tenho 3 direções, olha só, ó, aqui seria o meu eixo Y, não é o padrão que a gente usa na física, mas para facilitar. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, tá? E aqui seria, ó, em 3 dimensões, o nosso eixo Z, tá bom? Então, olha só, o entrar significa que o B está no eixo Z. Não sei se vocês conseguem entender isso. A velocidade dessa partícula positiva está no eixo X. Da representação cartesiana que eu coloquei para vocês aqui, ó. Vou melhorar para vocês entenderem, ó. Eu vou chamar o positivo de contínuo e o negativo de pontilhado. Então, de novo, para os físicos que estão assistindo aí a minha aula, essa não é a notação física adequada. Eu só estou colocando aqui, ó, para ficar um pouco mais fácil a compreensão, tá? Então, nesse sentido, veja bem, ó. Nós sabemos que o campo magnético B, nessa figura que eu representei aqui, ele está na direção Z, positiva. A velocidade dessa partícula, que é a velocidade V, ela está no sentido negativo do eixo X, está para a esquerda. E quando eu tenho essa situação, a gente pode verificar que surge uma força chamada de força de Lorentz ou força magnética. E essa força tem direção vertical, tem direção Y. No caso da minha referência aqui,
seria uma força negativa, tá bom? Professor, eu tenho como saber qual é a direção correta? Eu consigo calcular a magnitude, eu consigo calcular a intensidade dessa força magnética? Sim, usando a regra da mão esquerda, tá? A regra da mão esquerda, meninos e meninas, vale para a partícula positiva. Então, se nós considerarmos uma partícula positiva, eu sempre vou usar a regrinha da mão esquerda, aonde eu tenho, o dedão, força, o indicador, campo magnético, tá? E esse dedo aqui do meio, a velocidade, também conhecido como regra do faça de força um bom de campo magnético vestibular. Então, sempre que eu tenho uma partícula carregada positiva na presença de um campo magnético, eu tenho faça um bom vestibular. Regrinha da mão esquerda. Faça um bom vestibular. Lembrando que aqui, eu representei o quê? Eu representei meu plano cartesiano em 3 dimensões, aonde eu tenho o B lá no meu eixo Z, o F no meu eixo Y e o V no meu eixo X. 3 dimensões, tá? Novamente, para recordar aqui, nós observamos na figura que eu tenho, faça o teste, eu tenho campo magnético no eixo Z, velocidade no Z positivo. Velocidade no eixo X negativo, vai surgir uma força magnética no eixo Y no sentido negativo, tá? Como que eu posso definir, como que eu posso descobrir essa força magnética negativa? Usando a regrinha da mão esquerda, faça um bom vestibular. Agora, como eu posso calcular a intensidade, a magnitude dessa força? Simples. Força magnética é QVB seno de θ. Mas esse produto é um produto vetorial. Sempre que eu tenho um produto vetorial entre a velocidade, que é um vetor, e o campo magnético, que é outro vetor, tá? Por Fismate ou por geometria analítica, isso significa que o módulo desse campo magnético nada mais é do que o módulo da carga vezes o módulo da velocidade vezes o módulo do campo magnético vezes o seno desse ângulo. Então, esse seno surge do produto vetorial entre V e B. Se fosse um produto escalar, seria vezes cosseno, tá bom? Mas esse é um assunto de geometria analítica, não de física. O importante é a magnitude da força de Lorentz é igual a QVB seno θ. QVB seno θ. Bom, particularidades. Se eu tenho um lançamento perpendicular, o que é isso? Se eu tenho um lançamento cuja velocidade é perpendicular ao meu campo magnético, significa que o seno do meu ângulo nada mais é do que seno de 90. Seno de 90 é igual a 1. A consequência na magnitude de Lorentz, qual que é a magnitude de Lorentz mesmo? É QVB seno de θ, mas o seno de θ vale 1. A consequência é que a minha força magnética será igual a simplesmente QVB, tá? E nessa situação, a partícula, sempre quando lançada perpendicularmente, terá uma trajetória circular. Isso significa que essa força, além de ser força magnética, ela também é a minha força resultante centrípeta. Então, algebricamente, nós podemos provar que o raio dessa trajetória, dessa partícula carregada na presença de um campo magnético, quando lançada perpendicularmente a esse campo, gera um raio de órbita igual a mv sobre qb, ou simplesmente Rabib mv 1 qb. Rabib mv 1 qb.
tá? E se eu tiver um ângulo diferente de 90 graus, professor? Se eu tiver um ângulo diferente de 90 graus, meninos e meninas, eu posso ter o quê? Um ângulo paralelo, por exemplo, que seria um ângulo cuja velocidade ela é paralela ao campo magnético. O paralelo significa que o ângulo é ou de 0 graus ou de 180 graus, conforme a gente pode representar aqui, 0 graus ou 180 graus. Moral da história, sempre o seno desse ângulo vale quanto? 0. Se o seno vale 0, aqui na equação, isso é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Significa que não existe força magnética. Isso é muito importante. Então, quando uma partícula carregada é lançada na presença de um campo magnético, sempre vai ocorrer força magnética? Não. Eu tenho que ter um ângulo diferente de 0, tá? Porque se meu ângulo de lançamento for 0 ou 180 graus, ou seja, se eu tiver um lançamento paralelo ao campo magnético, nós sabemos que não vai atuar sobre o corpo uma força de Lorentz. A força magnética será 0. E se eu tiver um ângulo diferente de 0, tá? Opa, só um minuto. Se eu tiver um ângulo diferente de 0, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma órbita espiral. Isso mesmo. Se eu tiver, por exemplo, um ângulo de 30 graus, se eu tiver um ângulo de 45 graus, ele vai orbitar circularmente? Vai orbitar circularmente. Além de orbitar circularmente, ele vai sobre o meu eixo aqui, se considerarmos Y, Z e X, se eu tiver um ângulo diferente de 0 graus, tá? E também diferente de 90 graus, por exemplo, 30, 45, assim por diante, ele vai ter uma órbita elíptica. Assim por diante. Obviamente, como que eu posso achar sua intensidade, sua magnitude, tá? Fazendo QVB vezes o seno do seu ângulo, tá bom? Bom, então para finalizar essa aula teórica, gente, a maior aplicação disso seriam em aceleradores de partículas, né? A maioria de todos os aceleradores de partículas são circulares. Por quê? Porque quando eu jogo a partícula perpendicularmente ao campo magnético, eu tenho o quê? Eu tenho um raio de órbita bem definido, que é o Rabib MV1 Não é? Exemplo clássico no Brasil, o Sirius, o maior acelerador de partícula da América do Sul, tá? Instalado na cidade de Campinas pela Universidade da Unicamp, tá? Universidade de Campinas. E pessoal, isso é tudo. Bora para os exemplos.